Vamos abrir as nossas Bíblias, capítulo 3 de Marcos. Capítulo 3 do Evangelho de Marcos. Amém? O título da nossa mensagem de hoje, irmão, serve para despertar a todos nós, incluindo aquele que nos fala, acerca da diligência que nós temos que ter em lutar o bom combate da fé. Uma das coisas que nós vamos aprender aqui no capítulo 3 de Marcos hoje, e é o título da nossa mensagem de hoje, é que o inimigo vive ao derredor. O apóstolo Pedro nos diz isso na primeira carta, no capítulo 5, versículo 8, que nós devemos ser sóbrios e vigilantes, porque o inimigo ele vive. A ideia de viver é a ideia de que ele sempre vai estar lá. Você orando ou não, você lendo a Bíblia ou não, você buscando ter uma vida santa ou não, o inimigo vai estar lá. E ele vai estar procurando uma oportunidade para trazer destruição para a sua vida e trazer vergonha ao nome do Senhor Jesus. Nós vimos no capítulo 1 de Marcos narra de maneira muito sucinta a tentação de Jesus no deserto. Apenas 2 versículos, Marcos narra isso no capítulo 1. Nós temos uma impressão equivocada de que o diabo deixa o Senhor Jesus em paz. Não, ele não deixa. O inimigo está sempre, de alguma forma, tentando importunar o Senhor Jesus. O que você acha que movia os fariseus com um ódio cada vez mais forte contra o Senhor Jesus? E aqui nesse capítulo 3 a gente vai ver isso. Como o ódio dos religiosos por aqueles que efetivamente buscam viver uma fé correta é alimentado pelo inimigo das nossas almas. Por isso que o Senhor Jesus diz que os fariseus, eles não eram filhos de Deus, eles eram filhos do diabo, como está escrito no Evangelho de João, capítulo 8. Então nós vamos ler aqui o capítulo 3 de Marcos hoje, e vamos ter como ótica, você vai prestar atenção nesse capítulo, que os fariseus vão se levantar contra Jesus, mas não somente os fariseus vão se levantar contra Jesus, a própria família de Jesus vai se levantar contra ele aqui nesse capítulo. E por último, vão tentar dizer que o Senhor Jesus estava fazendo as coisas pelo poder de Beelzebul, o maioral dos demônios. Olha que coisa absurda. Tudo aqui nesse capítulo 3, que o Senhor nos ajude na compreensão dele. O capítulo 3 ele começa mostrando que Jesus ele tinha uma vida na igreja. Pessoas elas desvalorizam a igreja, mas Jesus não era assim. Jesus, quando chegava em determinada cidade, ele sempre ia até a sinagoga dela. Apesar de em algumas cidades ele ter sido expulso da sinagoga, como foi o caso da sua cidade, a cidade que ele foi criado, que é a cidade de Nazaré. Lucas narra isso no capítulo 4, se eu não me engano, no capítulo 3. Então aqui a Bíblia vai dizer, de novo entrou Jesus na sinagoga. Era um hábito de Jesus frequentar cultos públicos. Onde é que a gente vai aprender a fé cristã? Num circo? Num teatro? Na praia? No estádio de futebol? Não, é na igreja. Então, infelizmente, as pessoas acham que podem aprender a se tornarem cristãos pela internet. Olha, eu vou dizer uma coisa, tem muita coisa que funciona EAD. EAD é a abreviação de ensino à distância. Mas se é algo que não funciona EAD, é o discipulado cristão. Discipulado cristão é olho a olho, Então a gente tem que tomar muito cuidado com algumas tendências modernas que tentam nos influenciar. E nesse aspecto é bom a gente ser sempre antiquado. Eu não faço questão. Às vezes as pessoas se surpreendem com determinadas posturas. E dizem, pastor, mas o senhor é tão jovem e tem uma postura assim tão antiquada, tão conservadora. É porque o caminho que eu sigo ele tem 2000 anos de idade.
Eu não posso modernizar um caminho que é único. Se eu trouxer qualquer tipo de mudança a esse caminho, eu estou apresentando um outro caminho e não o caminho que eu deveria apresentar. Então, nesse sentido, o cristão ele tem que ser sempre conservador. A Bíblia tem 2000 anos que foi escrita e nós, mais de 2000 anos, eu estou dizendo 2000 anos porque o último livro é o livro da Revelação, Apocalipse, e depois o cano se fecha, e agora nós temos que aprender e obedecer como o Senhor nos ensina a viver. Por isso que essas tendências que têm se tornado cada vez mais numerosas, de você trazer uma nova visão acerca de Jesus e daquilo que Jesus veio fazer no mundo, elas são sempre perigosas. De novo entrou Jesus na sinagoga, estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. Ele tinha um problema, ele tinha a mão ressequida. A ideia é de que ele tinha a mão dele não era normal, era uma mão como se não tivesse estrutura, ele não conseguia mover a mão direita, a mão atrofiada, né? Seria um sinônimo. E estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado. Olha que coisa diabólica. A gente vê um homem que tem ali um problema de saúde e os fariseus estão maldosamente aguardando Jesus fazer o bem para poder eles falarem mal. Olha que coisa diabólica. Então a gente tem que tomar cuidado porque a gente também pode ser mordido por esse mesmo mosquito da religiosidade. Eu tenho mais medo do mosquito da religiosidade do que do Aedes aegypti. Então a gente tem que tomar cuidado com essa tendência que nós temos de trazermos religiosidade àquilo que deveria ser espiritualidade. Então eles estavam observando Jesus para ver se o curaria em dia de sábado. A ideia que os judeus disseminavam era que no sábado você não podia tratar nenhuma enfermidade, a não ser que fosse caso de vida ou morte. Se fosse caso de vida ou morte, aí havia-se exceção. Era assim que os rabinos ensinavam na época de Jesus. Jesus não concordava com esse tipo de ensino, até porque esse ensino não veio de Deus. Mas eles queriam trazer uma interpretação que não era a interpretação original. É por isso que Jesus muitas vezes vai dizer: ouviste o que foi dito pelos antigos, eu porém vos digo. Os debates acerca, por exemplo, do divórcio, Jesus diz: vem cá, vocês estão debatendo acerca do divórcio, por que vocês não olham para o começo? Deus fez homem e mulher, e aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Pronto, acabou. Então a gente tem que tomar cuidado. Versículo 3: e disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio. Olha que coisa, Jesus podia chamar ele no cantinho e curar ele no cantinho. Jesus podia esperar terminar o culto para curar ele. Mas a ideia é que Jesus ele não se cala diante daquilo que é errado. Muitos de nós, muitas vezes, somos tentados a ficarmos em cima do muro, a colocar, sabe, como se dizem, né? A colocar, sabe, tranquilidade, banho-maria, né? Como é que se diz? Panos quentes, né? Vamos aqui, vamos aliviar. Jesus não era assim não, meu filho. Jesus pegava na ferida. É a única forma de você limpar a ferida é doendo. Alguém aqui já caiu de bicicleta? Já ralou o joelho? Meu filho, você já viu alguma mãe, ou algum pai, ou algum parente limpar a ferida sem doer? Porque se ele limpar sem doer, ele não está limpando. Para limpar vai ter que doer, vai ter que remover aquela crosta de sujeira que está lá dentro e vai doer. A mesma coisa é Jesus. Jesus ele quer tirar de nós aquilo que não presta, a religiosidade que está atrapalhando o nosso relacionamento com Deus. Vai doer, ele vai pegar na ferida, ele vai dizer para vocês: olha, vocês estão falando o quê? Vocês são tudo ladrão. Imagine você dizer para um monte de gente moralista que eles são ladrões. Mas onde é que está isso na Bíblia? Malaquias. Malaquias capítulo 3. Vocês estão me roubando. Assim.
pago tudo direitinho, eu sou um camarada correto, vocês estão me roubando nos dízimos e nas ofertas. Então a gente tem que prestar atenção ao que Deus fala e tomar cuidado para a gente não se afastar daquilo que é o real significado das palavras das Escrituras. Vem para o meio, versículo 4. Então lhes perguntou: é lícito aos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Perceba que Jesus, ele vai provocar esses homens. Porque esses homens, eles estavam esperando exatamente essa atitude de Jesus. Vem cá, Jesus pergunta para eles: é lícito fazer o bem ou o mal no sábado? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. Por que eles ficaram em silêncio? Porque eles não queriam se expor. Imagine eles dizendo: não é lícito fazer o bem no sábado. Como assim não é lícito fazer o bem? A gente tem sempre que fazer o bem, ainda mais se for no dia de sábado. Mas eles ficaram em silêncio, olhando ao derredor, indignado e conduído com a dureza do seu coração. Jesus fica indignado. Você já viu Jesus indignado? Pronto, aqui, Jesus está indignado. Jesus está indignado com o quê? Com a dureza do coração humano. É por isso que a gente tem que tomar cuidado, irmãos. Como é que está o seu coração hoje? Está duro? Como é que você está? Sabe, eu quero ver se o seu coração... O grande teste para o nosso coração é: vem cá, você está orando pelos políticos de Brasília? Estou, pastor, estou orando para salve e leva, né? Porque às vezes assim, não, meu coração está tranquilo, estou orando pelo meu pai, pela minha mãe, estou orando pelo meu vizinho, estou orando, sabe? Eu quero saber se você está orando porque está te fazendo mal. Porque às vezes o nosso coração está tão duro, mas está tão duro, que a gente nem percebe que ele está duro. E disse Jesus, condoído, indignado. Jesus estava indignado, Jesus estava cheio de compaixão daquele homem. E Jesus estava condoído com a dureza de coração. Meu Deus, aqueles homens eram para ser um exemplo de misericórdia. Eles eram os líderes religiosos, eles eram os guias. É por isso que Jesus vai dizer: eles são guias cegos. Se vocês seguirem o exemplo deles, você vai cair no buraco, igual a eles. Mas hoje a gente vê que os maus exemplos, eles partem muitas vezes do púlpito. E disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a, e a mão lhe foi restaurada. Então Jesus cura, era o que eles queriam ver para poder criar uma contenda. E Jesus diz: vocês querem? Então bora, meu filho, estende a mão, você está curado. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos. Irmãos, se você entender isso aqui, você vai se assustar. Os fariseus e os herodianos, eles se odiavam, igual a torcida do Bahia e do Vitória. Você já viu a torcida do Bahia e do Vitória andar de mãos dadas? Torcida do Flamengo? Recentemente teve uma morte em São Paulo, eu acho que de 2 torcidas rivais, não foi? Quais foram os times? Palmeiras e Corinthians, né? Então um time que odeia o outro: você é fulano de tal, você torce para esse time, eu torço para outro time. E aqui era a mesma coisa, porque os fariseus, eles eram os legalistas. Eles se preocupavam em obedecer, eles eram extremamente moralistas, né? Usar com as roupas, com a vestimenta, com a maneira de falar. Já os herodianos era aquele pessoal imoral, era aquele pessoal libertino. O próprio Herodes era um referencial disso. Ele havia tomado a esposa do seu irmão e estava vivendo com ela. Então ele era uma pessoa que entregue à bebedice, à glutonaria, e aqueles que seguiam Herodes, eles seguiam esse tipo de vida. Então como é que você vai unir um religioso e um imoral? Contra Jesus eles se unem, porque o mesmo demônio que faz uma pessoa ser religioso é o demônio que incentiva a pessoa a ser imoral. Satanás não tem compromisso com uma mentira, Satanás tem compromisso com o engano. Então, você pode pegar uma pessoa que é moralista, que é uma pessoa assim que muitas vezes vai parecer mais santo do que todos nós juntos, e ele é filho do diabo. E você vai pegar o imoral, e é o mesmo demônio que está agindo naquela pessoa que é extremamente moralista. Mais uma vez, Satanás não tem compromisso com uma mentira.
ele é o pai de todas as mentiras. Por isso a gente tem que tomar cuidado. Aqui a gente vai ver duas classes de pessoas, dois partidos que eram opostos uns aos outros, se unindo contra Jesus. Porque o inimigo que está por trás é o mesmo. Quem é? Satanás. Por isso que eu disse a vocês, o inimigo está ao derredor. Às vezes a gente pensa assim, fulano nunca vai fazer nada contra mim. Você acha que não vai? É sério. Basta o inimigo cochichar qualquer coisa no ouvido. É aquela pessoa que gostava de você, de repente te odeia. Deixa de falar de você. Bloqueia você no Zap, no Facebook, no Instagram. Olha para você na rua e vira o rosto. Mas o que foi que eu fiz para essa pessoa? Nada, você é crente. O inimigo vive ao derredor. Parece que a gente não entende isso. E aqui esses dois se unem pela influência do mesmo mal que estava por trás deles. Conspiravam com os herodianos contra ele, como lhe tirariam a vida. Aqui a gente está apenas no início do ministério de Jesus e o pessoal já está conspirando com tirar-lhe a vida. Porque, como disse Jesus no capítulo 8, Satanás, da mesma forma que ele é o pai da mentira, ele é o assassino por natureza. Ele é aquele que vem para roubar, matar e destruir, assim como os seus servos. Então aqui no capítulo 3, Jesus então se retira diante de tudo isso que está acontecendo. Jesus se retira. Versículo 7. Retirou-se Jesus com os seus discípulos para os lados do mar. Os lados do mar era justamente a região do mar da Galileia, desprezada. Seguiu-a da Galileia uma grande multidão, também da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, da além do Jordão e dos arredores de Tiro e Sidom. Uma grande multidão, sabendo quantas coisas Jesus fazia, veio ter com ele. Então as pessoas, elas estavam agora seguindo Jesus. A grande maioria seguia Jesus por curiosidade. Outra multidão seguia Jesus para que obter dele algum tipo de favor, né? Poucos eram aqueles que verdadeiramente seguiam Jesus pela motivação correta. Versículo 9. Então recomendou aos seus discípulos que sempre lhe tivessem pronto um barquinho por causa da multidão, a fim de não o comprimirem. Olha que coisa bonita. Você tem um barquinho? A ideia de barquinho é cuidado. Quando o mundo estiver comprimindo você, pegue o seu barquinho e vá ficar sós com Jesus. Essa é a ideia aqui. Muitas vezes o mundo vai tentar nos comprimir. O mundo vai nos cercar de todos os lados com problemas, com afazeres. Pegue o seu barquinho. Amém. E vá para o seu momento a sós com Deus. A gente precisa entender a necessidade que a nossa alma tem de oração. Você precisa orar, assim como você precisa respirar. Se você de fato nasceu de novo, a oração ela vai ser uma necessidade para você. Muitas pessoas dizem, pastor, eu não sinto muita vontade de orar, eu fico preocupado. Mas se você não tem vontade de orar, você não tem vontade de respirar? Você já experimentou ficar sem oxigênio? Você já passou por algum processo de quase se afogar? Você já viu o desespero que é? Então como é que você não ora? Diante de tantos problemas que você tem no mundo físico e no mundo espiritual, como é que você não tem necessidade de orar? Então um cristão ele tem uma necessidade de orar, de estar sós com Deus. Versículo 10. Pois curava a muitos, de modo que todos que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam a ele para o tocar. Então as pessoas querem tocar em Jesus, mas elas não querem tocar em Jesus para serem tocados por ele. Elas querem tocar em Jesus simplesmente para receber a sua cura. Até os dias de hoje, grande parte daqueles que se dizem religiosos, eles buscam as mesmas coisas que essas pessoas. Eles querem uma melhora na sua vida. Olha, eu quero um emprego melhor, eu quero um casamento melhor, eu quero uma família melhor, eu quero uma vida melhor, eu quero uma saúde melhor. Então Jesus, vamos aí, me dá uma ajuda. E a gente precisa entender, irmãos, que
melhor coisa que Deus nos dá é o próprio Cristo. Sabe, quando a gente despertar para isso, a nossa vida vai ser tão mais feliz. Gozar da companhia de Cristo é muito melhor do que nos aproveitar do seu poder. Às vezes a gente quer apenas um favor de Cristo, mas Cristo está à disposição para nós. E nós muitas vezes desprezamos a sua companhia e preferimos os seus presentes. Isso é muito feio. Versículo 11. Também os espíritos imundos, olha que coisa, os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e exclamavam: Tu és o Filho de Deus. Olha, os espíritos imundos, eles estão sempre ao derredor, mas eles vão ter que bater em retirada diante da pessoa de Cristo. Cuidado, cuidado ao enfrentar o mundo espiritual sem Cristo. A gente já viu a tragédia que é isso. Lá no livro de Atos, 7, não um, mas 7 homens tentaram fazer isso. Expulsar um demônio que estava possuindo uma pessoa, e eles tomaram uma grande surra. E o demônio, para surpresa de todos, e deles inclusive, falou e disse: olha, eu conheço a Jesus. Jesus eles conhecem. Quem é que é Jesus para eles? O Filho de Deus. Eu conheço a Paulo. Quem é Paulo? Um servo de Deus. Mas vocês eu não conheço. E bateu naqueles homens. Então a gente tem que tomar cuidado com a realidade do mundo espiritual. Nossos inimigos não são de carne e osso. Nossos inimigos são os principados, as potestades, as hostes espirituais do mal, que nesse exato momento estão ao redor, tentando roubar a semente, tentando atrapalhar a sua experiência com Deus aqui hoje, tentando impedir que você amadureça diante das circunstâncias que Deus tem colocado na sua vida para gerar maturidade. Então aqui ele diz, versículo 12, mas Jesus advertia severamente que não expusessem a publicidade. Jesus não gostava de propaganda. Quem gosta de propaganda é o homem. Quem faz propaganda é a igreja moderna. A igreja bíblica, ela não faz propaganda de si, até porque ela sabe que vão ser acrescentados aqueles que Deus quiser. Lá no livro de Atos diz de maneira muito clara, e Deus acrescentava todos os dias aqueles que iam sendo salvos. Então a gente não quer propaganda, a gente não quer merchandising, não, a gente está aqui para pregar o Evangelho, e Deus vai trazer aqueles que Ele mesmo quiser trazer. No versículo 13, Marcos agora, ele já pula para a escolha dos 12 apóstolos. A gente sabe que Jesus fez a escolha depois de passar a noite toda em oração. Essa passagem que fala da escolha dos apóstolos, ela está no capítulo 10 de Mateus e no capítulo 6 de Lucas, e aqui no capítulo 3 de Marcos. E a ideia de apóstolos é que existia um grupo de discípulos que seguia Jesus, e agora dentro desse grupo de discípulos, Jesus vai chamar 12. O número 12, para o povo de Israel e para a missão de Cristo, tem um significado muito importante. Mostrar justamente o povo de Deus do Novo Testamento. Assim como haviam 12 tribos, o povo de Deus foi organizado em 12 tribos no Antigo Testamento. A Igreja de Cristo está organizada por meio de 12 apóstolos. A ideia de 12 faz uma menção de a ação de Deus no meio do seu povo. Talvez para nós seja um pouco complicado, mas seria algo mais ou menos assim. 4 é um número que é associado à criação na Bíblia. A criação tem 4 cantos. E 3 é um número associado a Deus. Então nós vemos o número 12 representando a ação de Deus no meio do seu povo. Na sua criação, Deus age executando os seus projetos. Então Jesus agora vai selecionar 12 apóstolos. Versículo 13. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. E é importante isso, ele mesmo quis chamar Judas Iscariotes. Jesus não se enganou quando chamou Judas Iscariotes. Jesus sabia muito bem o que estava fazendo. Então, versículo 14,
designou 12 para estarem com ele e para enviar a pregar. A ideia de apóstolo é que esses discípulos agora, eles estariam autorizados a serem uma espécie de representantes especiais de Jesus. O próprio nome apóstolo, no original, significa emissário, seria algo muito próximo com o que a gente conhece hoje de embaixador. Então eles seriam representantes oficiais do Senhor Jesus, por assim dizer. É por isso que a gente vai ver quando o Senhor Jesus envia esses 12 de 2 em 2, e ele dá poder a eles para expulsar demônios, para fazer milagres, para pregar o Evangelho. E aqui ele agora designa esses 12, e ele os envia a pregar e a exercer autoridade para expelir demônios. Eis que os 12 que ele designou. E agora Marcos vai trazer uma lista de nomes que são os 12 apóstolos. Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, então a gente conhece bastante ele, Pedro, e Tiago, filho de Zebedeu. A ideia aqui, irmãos, segundo muitos estudiosos contam, a ideia aqui é associativa. Então, esses dois, toda vez que você vê dois nomes, é como se esses dois estivessem ligados, né? Então, Pedro, ele era muito próximo de quem? Tiago, filho de Zebedeu. João, seu irmão, e Boanerges. João, seu irmão, os quais deu o nome de Boanerges. Boanerges significa filho do trovão. João já estava ligado a quem? A André, que é irmão de Pedro. Depois a gente vai ver Filipe junto com Bartolomeu. E não é por acaso. Vocês se lembram do capítulo 1 de João? Esse Filipe, ele vai até a casa de um homem chamado Natanael. E ele chama Natanael para dizer que conheceram o Messias. E Jesus então olha para Natanael e diz: eis aí um israelita que não há dolo. E quase que uma unanimidade dos estudiosos da Bíblia falam que Natanael é esse Bartolomeu aqui. Porque Bartolomeu não é um nome, mas Bartolomeu seria algo assim como que um sobrenome, significa aquele que é filho de Ptolomeu. Então, muitas pessoas, quase que a unanimidade dos estudiosos da Bíblia, associam Bartolomeu a Natanael, que aparece lá no capítulo 1 do Evangelho de João, e aqui está explicada a sua proximidade com Filipe, que foi inclusive aquele que o convidou para conhecer a Jesus. Depois a gente vê Mateus e Tomé, e depois outra dupla, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, seu irmão. E no final a gente vê dois nomes aqui: Simão o Zelote e Judas Iscariotes. Judas Iscariotes colou logo com quem? Com o mais revoltado de todos. Os Zelotes, irmãos, eles eram extremamente temidos, porque os Zelotes eram pessoas como que hoje em dia um sindicalista. O Zelote era aquele que não aceitava de jeito nenhum o domínio de Roma. E o tempo todo eles organizavam rebeliões, né? Eles eram conhecidos, era um partido extremamente conhecido e temido. E desses Zelotes, Jesus só para ser discípulo. Que colou logo com quem? Com Judas Iscariotes. Cuidado, coitado de Simão, o Zelote. Ó a companhia que ele veio ter, né? Mas graças a Deus ele não se desviou, porque ele olhou para Cristo e não para aquele que estava do seu lado. E aqui João Marcos não deixa de nos ensinar que Judas Iscariotes foi quem o traiu. Já logo no começo ele diz aqui a ficha corrida de Judas Iscariotes. Olha, não se esqueça, ele é o traidor. Desde o começo Jesus já sabia que ele seria o seu traidor. Agora no versículo 20, nós vamos ver a blasfêmia que as pessoas fazem. Olha, irmãos, temos que tomar muito cuidado, porque blasfêmia é um pecado associado à fala. Ninguém vai blasfemar calado. Por isso que a Bíblia vai nos dizer em Tiago que nós temos 2 ouvidos e uma língua. Então Tiago não diz isso, né? Mas Tiago diz o seguinte: devemos ser aptos para ouvir e tardios no falar. Por que Tiago diz isso? Porque a gente fala muita bobagem. Olha, irmão, só hoje a gente já deve ter falado tanta coisa que a gente podia, né, ter ficado calado, que era melhor. A gente fala muita coisa pela emoção. A gente fala muita coisa pelo ímpeto, sem pensar.
E a gente tem que começar, como cristãos, a se dominar nessa área. Não é por acaso que uma das características do cristão é o quê? O domínio próprio. E o domínio próprio dessa área aqui é extremamente vital para uma vida cristã que de fato está crescendo. Então ele foi para casa. A ideia de casa, Jesus provavelmente aqui, ele estava, Marcos está se referindo a Cafarnaum, que era onde Jesus havia colocado a sua residência depois de ter sido expulso de Nazaré. Não obstante, a multidão afluiu de novo. A multidão sabia quando Jesus estava lá na cidade e corria atrás dele, atrás de milagre. É como muita gente. Você pergunta para uma pessoa que está indo domingo para a igreja: você vai para onde, meu irmão? Eu vou buscar minha bênção. Vou buscar minha bênção, varão. Ah, que nada, vou lá, ó. Fui, peguei minha bênção. Nossa, você vai o quê, meu irmão? Eu pensei que você fosse servir a Deus num culto racional, oferecer o seu corpo vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o nosso culto racional. Eu não sou dessa igreja de racional, não. Eu sou da igreja da bênção. Eu vou lá buscar a minha bênção. O pastor já me prometeu. Ele disse que se eu for no domingo certinho do ano, eu vou trocar de carro no final do ano. Eu estou aqui de olho nessa bênção. Cuidado, irmãos, cuidado. Porque você vai atrair aquilo que você deseja. Se você deseja um falso mestre, pode ter certeza que o diabo vai providenciar um para você. Não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que não podiam comer. Aí os apóstolos ficam indignados. Jesus estava acostumado de não poder comer, né? Mas os apóstolos, que nada, varão, tem que mandar esse povo embora. Bora, varão, você não vai do almoço aí, ó. Não, tudo com hora de essência. Meio-dia, hora do almoço, descanso, quando for 2 da tarde, você volta. Pera aí. A gente também é ser humano. Jesus não tinha isso não, irmão. Jesus fazia a obra tempo integral. Maravilha. E quando os parentes de Jesus ouviram isso, olha que coisa. Você já imaginou? Você é um cristão e você agora foi chamado para fazer a obra de Deus. Aí tem um parente seu, no caso os parentes aqui, a mãe, os irmãos e as irmãs de Jesus. Ficam sabendo que Jesus passava o dia todo trabalhando e que agora não tinha tempo nem para comer. Ah, não, imagina uma mãe. Ah, não, meu filho, o bichinho está ficando magrinho, rapaz. Desde que ele entrou nessa igreja, fica sem comer, só fica fazendo a obra de Deus, de domingo a domingo, de sol a sol. O povo fica sugando ele. Meu filho, a gente tem que se desgastar mais por Cristo Jesus. Tudo aquilo que a gente faz por Cristo, a gente recebe 100 vezes mais e ainda a vida eterna. Por isso que Paulo diz: eu me desgasto e me desgastarei mais ainda. Mas normalmente os nossos entes queridos que não são cristãos, que não foram visitados ainda com a mesma graça, eles ficam o quê? Horrorizados. O que é isso? Aí já é exagero. Não está podendo nem comer direito. Está vendo como é que está? Não está podendo cuidar da saúde. Quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender. Você está ouvindo o que Marcos escreveu? Preste atenção. Eles saíram para o prender. Eles começaram a confabular. A gente vai pegar ele e vai pegar com força. Porque eles iam estar fora de si. Imagine, irmãos. Quem você acha que influenciou os parentes de Jesus para pensarem desse jeito? O inimigo. O inimigo vai usar, inclusive, os nossos parentes, os nossos entes queridos. A gente vai deixar de amar eles? Claro que não. Mas em muitos momentos a gente não vai fazer as coisas que eles querem que a gente faça. Porque fazer as coisas que eles querem significa se afastar de Deus. Significa perder a comunhão com Cristo Jesus, e a gente jamais negocia isso. Por isso que Jesus vai dizer no capítulo 14 do Evangelho de Lucas, que aquele que vem ser meu discípulo e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos e filhas, irmãos e irmãs, e a sua própria vida, mais do que a mim, não é digno de mim.
Aqui a gente vê isso de maneira literal na vida do próprio Senhor Jesus. Olha como ele dá o exemplo na sua própria vida. A sua mãe e os seus irmãos chegaram e disseram: vamos prender ele, vamos levar ele à força para casa. A ideia de prender significa levar a força para casa, porque ele está fora de si. Ele tinha 30 e poucos anos, é um jovem ainda, está fazendo as coisas no afã da mocidade. Não, ele precisa diminuir esse ritmo. Meu filho, você sabe que é Jesus. Aí a gente entende por que isso daqui, quando a gente lê lá no capítulo 7 do Evangelho de João, que nem os seus irmãos acreditavam nele. Imagine, Maria. Todos vocês conhecem a história do nascimento de Jesus, não conhecem? Maria foi visitada por um anjo. Maria deu a luz a Jesus sem conhecer homem algum. O pai de Jesus foi visitado em sonhos por anjo, para ir para o Egito, para voltar do Egito. Perceba, quando Jesus tinha 12 anos, Jesus está lá no templo e diz: essa é a casa do meu pai, está conversando com os doutores da lei com 12 anos, igual playground. Mas é difícil demais, irmãos, quando a gente vê um ente querido, uma pessoa que a gente ama sofrendo. A gente muitas vezes pensa mais com o coração do que com o espírito, e é por isso que a gente quebra a cara. Nosso coração, ele não está apto para pensar. Nós, como pessoas espirituais, deveríamos ter a mente de Cristo. Deveríamos pensar como Cristo pensa, diante de todos os problemas, diante de todas as circunstâncias. Olha que coisa. Os escribas haviam descido a Jerusalém e diziam: ele está possesso de Beelzebul. É claro, você já imaginou, irmão? Se até os parentes estão dizendo que ele está maluco, como os parentes de Jesus estão dando a cabeça de Jesus de bandeja para os religiosos, sem nem perceber. Você já imaginou, irmãos, que você pode estar trabalhando para o diabo quando você abre a boca em alguns momentos? Que ela deveria estar fechada? A Bíblia vai dizer lá no Evangelho de Mateus que a gente vai dar conta de toda a palavra frívola que saiu da nossa boca. Essa ideia de palavra frívola é a palavra que a gente falou sem pensar. Aí a gente diz assim: não, mas Jesus sabe que eu não falei isso do coração, que na verdade eu não sinto isso, porque é que eu estava nervoso naquela hora. Mas você tinha a obrigação de se dominar. Como é que a gente aprende no capítulo 4 do livro de Gênesis? O pecado bate a sua porta, cumpre a você dominá-lo, inclusive no pecado da fala. Olha, às vezes a gente vê assim: não, os assassinos, os adúlteros não herdarão o reino de Deus. Mas a Bíblia diz: os maldizentes também não vão herdar, não. Você sabia disso? Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala. Tem que ter responsabilidade. Mais uma vez, seja apto para ouvir e tardio no falar. A ideia é: não fale sem antes refletir biblicamente naquilo que você está falando. A ideia é: você vai falar alguma coisa, peneire na Bíblia e depois fale. Veja se aquilo que você vai falar procede de Deus, e aí fale. A Bíblia vai dizer se aquilo que você vai falar procede de Deus, porque a Bíblia é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então, quando você peneira na palavra de Deus, aí sim, agora você está apto para falar. Então aqui, os escribas, eles se aproveitam desse momento onde os próprios familiares de Jesus estão contra ele. Olha como o inimigo cerca Jesus de todos os lados. Os parentes de Jesus estão dizendo que ele está louco, e os escribas estão dizendo que ele está o quê? Endemoniado. Imagine, irmão. O inimigo está ao derredor. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está possesso de Beelzebul, e é pelo maioral dos demônios que expele os demônios. Então, convocando-os, Jesus lhes disse por meio de parábolas:
Como pode Satanás expelir a Satanás? Jesus disse, como é que pode Satanás expulsar Satanás? Irmãos, se é Satanás que está aqui nessa igreja, não é o nosso caso, mas, por exemplo, igrejas que só falam do demônio, que dizem que expulsam o demônio, não tem expulsão de demônio nenhum ali. Você vai perceber que a mesma pessoa que expulsaram o demônio hoje, semana que vem, aparece lá endemoniada de novo. Que demônio é esse que foi expulso? Não, o que tem muitas vezes é o quê? É a arte do engano. O demônio não saiu, o demônio está lá. Mas ele simplesmente está agindo na sua vida de outra maneira. O demônio que faz, às vezes, você gastar todo o seu dinheiro em drogas, pode fazer você se tornar uma pessoa avarenta. Ah não, é claro que eu fui curado por Jesus. Antes eu gastava todo o meu dinheiro em drogas. Aí eu comecei a crer em Jesus, a frequentar a igreja. Hoje eu sou um empresário bem sucedido. Eu tenho 10 carros, eu tenho 20 casas, eu tenho isso, eu tenho aquilo. E você ajuda quem? Ninguém. Ó, gastava todo o seu dinheiro. E agora continua gastando todo o seu dinheiro, só que de outra forma. Ele não usa as coisas para a glória de Deus. Nós é que somos pessoas extremamente visuais. A gente olha para uma pessoa que está mal vestida, uma pessoa que é morador de rua, e a gente diz, olha o que o demônio está fazendo com a vida daquela pessoa. E aí você olha uma pessoa de terno e gravata, num carro importado, uma casona, e você acha que quem está por trás daquela pessoa? É Deus? É o demônio também. É o mesmo demônio que está agindo naquele de um jeito e que está agindo no outro de outro jeito. Por que ele faz isso? Para nos enganar. Para que a gente olhe para a vida daquela pessoa e diga, ah, Deus é bom para aquela pessoa. Ah, eu quero ter a vida daquela pessoa. Sabe como é o nome disso? Inveja. Você já pecou. Ah não, mas eu não quero ter a vida da pessoa, eu quero ter uma vida igual a dela. É inveja do mesmo jeito. A inveja nasce quando você começa a viver descontente. Paulo diz que a gente tem que aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Está faltando alguma coisa na sua vida? Olha a Deus. Agora você não pode achar que está faltando alguma coisa na sua vida porque você está olhando para a vida do irmão. Como é que acontece? Vamos imaginar, você está vivendo a sua vida e você acha a sua vida maravilhosa. Aí de repente você olha para a vida do seu irmão e vê que o seu irmão tem algo a mais que você. Aí você diz, ah, minha vida não é tão boa quanto eu pensava, porque fulano ele tem mais do que eu. Mas você estava tão alegre. E por que agora você não está mais alegre? Porque você começou a olhar para a vida de fulano. Meu filho, deixa a vida de fulano. Uma das coisas que mais desperta descontentamento na nossa vida é que a gente vive olhando para o que Deus está dando para os outros, em vez de estar agradecido com aquilo que Deus está nos dando. É por isso que Paulo vai dizer a Timóteo, em 1 Timóteo, se você tem o que vestir, você, Timóteo, não importa, Timóteo, se tem alguma pessoa na igreja que tem mais ou menos, se você tem o que vestir e o que comer, esteja contente. Ah, eu tenho um carro, eu estou muito contente com isso. Aí de repente você tem uma pessoa que tem dois. Você diz, rapaz, Deus bem que podia me dar dois, um para mim e para minha esposa. Por quê? Rapaz, eu estava tão satisfeito, sabe, com o meu cabelo. Aí de repente eu olhei o corte de cabelo de Quinho e falei, rapaz, eu quero um desse. Não, aí é bonito, aí o corte do Nazir é água. Então a gente começa a ficar descontente olhando para a vida dos outros, quando na verdade a Bíblia diz, alegrai-vos, os que se alegram. Você se alegra? Imaginar que o irmão chega perto de você e diz, irmão, eu fui promovido para o emprego, eu nem estava buscando isso, mas eu espero que Deus nos conceda a graça para ser fiel nessa nova etapa. Aí você vê, quem foi promovido? Eu não, fico nesse perrengue aqui, estou na igreja antes dele. Oh, Senhor. Cuidado, irmãos, o diabo está mais perto do que a gente imagina, tentando gerar no nosso coração insatisfação, descontentamento, quando na verdade a gente deveria viver contente.
Jesus então diz: como pode Satanás expelir Satanás? Versículo 23, e agora no 24: se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Se pois Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perece. Jesus está mostrando para aquelas pessoas que Satanás não está morto. Satanás está presente na vida deles. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo, e só então saqueará a casa. Sabe aquele pessoal bem pentecostal que diz assim: está amarrado? É desse versículo que eles tiram essa expressão. Mas aqui é uma parábola, irmãos. Você não amarra o diabo. Jesus nunca amarrou o diabo. Você já viu alguma vez que Jesus vai expulsar o demônio e antes dá uma amarrada nele, para ter segurança que vai expulsar? Jesus entra e vê um demoniado gadareno e diz: você está amarrado, gadareno! Demoniado gadareno, demônio que está para sua legião, você está amarrada! Agora que você está amarrada, saia! Você viu alguma vez isso? Jesus fazendo isso? Mas por que a gente usa essa expressão? Está amarrado. Quem diz está amarrado, tirou 0 em estudo da Bíblia. Então, se você falava isso antes, não fale mais. Jesus aqui está contando uma parábola. Vou dizer de novo, olha que coisa, versículo 23, para você entender. Então, convocando Jesus, lhe disse por meio de quê? Por meio de quê? Parábolas. E a gente tem que tomar cuidado em dar um significado literal àquilo que é uma parábola. É como, por exemplo, Jesus diz: nós seremos pescadores de homens. Vem cá, irmão, quem foi que jogou uma rede para você? O irmão Fábio, quando foi evangelizar, quando foi convidar o irmão Mateus, você jogou uma rede nele, amarrou ele na rede, depois trouxe ele na rede para a igreja? Foi assim? Não foi não? Mas a gente é pescador de homem. Alguém chegou aqui com o anzol na boca? Então, irmãos, a ideia é que isso é o quê? Uma parábola. Vem cá, você é um solo, amém? Tem algum de vocês que está nascendo uma folha? A sua orelha está dando algum tipo de galho? Como é? Você é uma árvore. Isso é uma parábola. Quem aqui está dando lã? A gente é uma ovelha. Quem aqui está dando lã? Então a gente tem que tomar cuidado em trazer um significado literal aquilo que Jesus está falando por meio de parábola. Então tome cuidado, por isso que tantas pessoas dizem conhecer a Bíblia, quando na verdade, quando elas pregam, elas exteriorizam um total desconhecimento daquilo que Jesus fala. Jesus já falou no capítulo 2 de Marcos, a gente estudou ontem. Não lestes? Quando o pessoal diz lá, né, porque os discípulos dele estavam comendo espigas, eles viram para os escribas, que eram os doutores da lei, que viviam lendo a Bíblia todo dia, copiando ela. Ele vê que vocês não leram? Vocês são doutores da lei, vivem copiando a Bíblia, e vocês não leram essa parte que Davi comeu o pão da proposição e que ele não cometeu pecado quando fez isso, e agora você está repreendendo os discípulos porque eles estão comendo, saciando a fome deles? Então a gente tem que ler a Bíblia de maneira correta. Existe uma maneira diabólica de ler a Bíblia, e a gente tem que tomar cuidado para a gente não cometer esse erro. Então aqui Jesus continua e diz, voltando agora, no versículo 27, ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então saqueará a casa. Jesus estava querendo dizer que ele tinha autoridade sobre as forças do mal. É isso que Jesus quer dizer. A parábola é para dizer isso. Eu tenho autoridade sobre as forças do mal. Eu não estou sob a influência de Beelzebul. Eu tenho autoridade sobre o maioral dos demônios. O maioral dos demônios está debaixo da minha autoridade. Como é que a gente que estava aqui no domingo estudou o capítulo 28 de Mateus? Mateus 28, Jesus diz: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Então o maioral dos demônios deve obediência a quem? A Jesus. É isso que Jesus quer dizer. Jesus está mostrando aqui a sua supremacia, a sua onipotência, e não explicando uma metodologia de exorcismo. Não, Jesus não está falando de exorcismo. Jesus está simplesmente mostrando a sua autoridade no mundo espiritual.
Versículo 28. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos do homem. Olha que coisa, tudo será perdoado. Todo aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Os pecados e as blasfêmias que proferirem. Por quê? Porque uma pessoa pode falar mal de Jesus e ainda assim ser perdoado. Não foi isso que o apóstolo Paulo fez? Porque muitas vezes você está falando de algo que você não conhece. E aí quando a luz vem até você, você se arrepende. Como disse Jó, eu falei do que eu não sabia. Agora eu vou pôr a mão na boca, não falo mais nada. Mas aqui Jesus vai dizer algo. Versículo 29, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo, que pecado é esse que a gente tem tanto medo? Olha, irmão, se você tem medo desse pecado, já é um indício que você não vai cair nele. Continue tendo um temor santo. A ideia de blasfemar contra o Espírito Santo significa uma obstinação ao convencimento que o Espírito Santo quer lhe dar acerca da pessoa de Cristo e da sua obra. Então, o que é blasfemar contra o Espírito Santo? É aquele que morre de maneira obstinada, negando a Jesus Cristo e a sua obra, aquilo que ele veio fazer. Porque o papel do Espírito Santo qual é? Nos convencer de toda a verdade. Nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. O que blasfema contra o Espírito Santo é aquele que resiste a ele. É aquele que todos os dias se opõe ao que o Espírito Santo vem até ele convencer. Isso é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Não é um pecado que você comete um dia, é um pecado continuado. A blasfêmia contra o Espírito Santo é algo que acompanha a vida de uma pessoa a vida toda e vai acompanhar ele até o inferno. É esse pecado que não tem perdão. Às vezes a gente pensa, não pastor, eu blasfemei contra o Espírito Santo, para mim não tem perdão. Tem, meu filho, você está arrependido das bobagens que você falou? Não, a blasfêmia que Jesus está se referindo aqui é uma oposição sistemática, uma oposição obstinada àquilo que o Espírito Santo vem fazer na nossa vida. Quer nos convencer de quem é Cristo, da sua obra e de tudo aquilo que nós somos e devemos ser em Cristo Jesus. À medida que a gente se opõe a isso, a gente está se opondo ao Espírito Santo, a gente está blasfemando do Espírito Santo. A ideia de blasfêmia não é só falar mal, mas significa também se opor à autoridade dele. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre. Por que não tem perdão para sempre? Como eu expliquei para vocês. Uma pessoa que se opõe ao convencimento que o Espírito tem a nos dar, ele vai estar sempre em oposição. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quem aqui já leu o Evangelho de Lucas? Quem já leu uma das passagens que José mais fala? É o capítulo 16. E esse capítulo 16 é extremamente enigmático, porque a gente não sabe se é parábola ou se é uma história verdadeira. Porque Jesus não diz naquela passagem como diz aqui, vou falar por parábola. Ele simplesmente conta a história. E aí a gente não sabe se é um fato de verdade ou se é uma parábola. A maioria das pessoas diz que é uma parábola pela maneira como Jesus conta. Mas não está escrito lá que é uma parábola. Então Jesus coloca aquele homem rico lá do inferno e ele está falando o quê? Manda Lázaro falar para os meus irmãos para que não venham para o mesmo lugar que eu estou. Perceba, essa é uma pessoa que blasfemou contra o Espírito Santo em vida e continua blasfemando em morte. E o que Jesus diz? Jesus pega a pessoa de Abraão, né, como representante, como patriarca do povo judeu, e bota Abraão para dizer, olha, ele tem Moisés e os profetas. Moisés e os profetas simbolizam o quê? O convencimento do Espírito Santo. O Espírito Santo fala com a gente por meio da palavra, nos explica, nos ajuda a entendê-la. E ele diz, ele tem Moisés e os profetas. Aí o rico aceita o que Abraão diz? Não, continua contendendo. E diz, não, mas se eles verem uma pessoa ressuscitando dos mortos, eles vão crer. E aí Abraão diz, não vão crer. Se eles não estão acreditando pela palavra, eles não vão crer, ainda que o morto ressuscite. Jesus ressuscitou, eles creram? Não. Então essa é a ideia de blasfemar. É algo que você se opõe continuamente.
É a ideia, é o pecado que associa determinados seres humanos aos demônios. A blasfêmia contra o Espírito Santo é o pecado dos demônios por natureza, por assim dizer. Eles são eternos opositores de tudo aquilo que agrada a Deus. Por isso tomamos cuidado. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Então é um pecado eterno. Lançou eles no inferno e continua acompanhando eles lá. Isto porque diziam, está possesso de um espírito imundo. O Espírito Santo jamais vai nos convencer que Jesus está cheio de um espírito imundo. Muito pelo contrário, o Espírito Santo nos ajuda a ver que Jesus é Deus e a adorá-lo em espírito e em verdade. Agora, finalmente, irmãos, concluindo aqui a nossa exposição de hoje, no versículo 31 ao 35, nós vamos aprender aqui mais uma lição importante que a gente estudou lá em Mateus e que a gente está agora revendo aqui em Marcos. Quem é a família de Jesus? Por que isso é importante para mim e para você? Porque a família de Jesus é a família que nós queremos fazer parte, amém? Você quer fazer parte da família de Jesus? Ah, pastor, eu não sei, ainda estou em dúvida. Deixa eu só lhe facilitar para você ter um entendimento melhor. Se você não faz parte da família de Jesus, você não vai para o céu. O céu é para uma família, a família de Jesus. Às vezes a gente tem uma ideia distorcida disso. Nisto chegaram sua mãe e seus irmãos. Olha, a sua mãe e os seus irmãos eram aqueles que estavam querendo o quê? Prendê-lo. Diziam que ele estava fora de si. E agora eles estão querendo colocar esse plano em ação. E Jesus sabia muito bem. Nisto chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. A ideia de ficar do lado de fora não está aqui de maneira aleatória. A ideia de ficar do lado de fora é: eu não estou aprovando o que ele está fazendo, por isso que eu não vou nem entrar. Esse é o recado que eles estão dando aqui. E Jesus vai dar um outro recado: liberando para entrar, que minha família está aqui dentro. Você percebeu, irmãos? Não é exatamente o que acontece muitas vezes na nossa vida? Quantas vezes a gente já convidou alguns familiares nossos para frequentar o culto e eles não vêm? Por quê? Porque eles não concordam com o que acontece aqui. Eles até deixam a gente vir, né? A muito custo, mas eles não concordam, e aí eles ficam do lado de fora. A ideia é que é oposição. A ideia é: eu não estou no mesmo time. Que tristeza, né? Mas Deus tem graça para mudar isso. E poder. Mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor dele e lhe disseram: olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs. Olha, Jesus tinha irmãs também. Olha, teus irmãos e irmãs estão lá fora, à tua procura. A ideia: eles estão me procurando, eles sabem onde eu estou aqui dentro. Então ele lhes respondeu dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? Olha que coisa que Jesus fala, irmãos. Isso não é falta de respeito, não. Isso é convicção de quem ele é. Eu quero te dizer: você tem convicção de quem você é? Essa convicção que muitas vezes falta para alguns aqui. Essa convicção que muitas vezes a gente precisa em determinados momentos. Para a gente bater pé firme e dizer: não, eu não vou fazer isso. Ou então: não, eu não vou deixar de fazer isso. Por quê? Porque eu sei quem eu sou. É como, por exemplo, se alguém tentar convencer você a passar 2 horas debaixo d'água, você vai? Por que você não vai? Porque você sabe que você não tem condição de passar 2 horas debaixo d'água. Alguns de nós não conseguem passar 2 segundos. Não, rapaz, você passa 2 horas lá debaixo d'água. Eu vou te dar R$1 milhão. Para quê? Eu vou ficar morto. Eu vou subir mais. Eu vou lhe dar R$1 bilhão para você ficar 2 horas debaixo d'água. Para quê? Porque eu vou estar morto. Então, às vezes a gente não tem essa dimensão espiritual de que a gente está aqui no planeta Terra apenas por um pouquinho de tempo. A gente tem aqui irmãos, mães, pais, e a gente tem que amá-los, a gente tem que cuidar deles, mas sem se esquecer
de quem nós somos em Cristo Jesus. Amém. É preciso que jamais a gente se esqueça de quem nós somos. Se uma pessoa te levar ao Empire State, né, um prédio super alto que fica lá em Nova York, e te disser, joga-te daqui para baixo, você vai? Por quê? Porque você sabe que você não voa. Você sabe quem você é. Você é um ser terrestre. Você anda na terra, você não a voa como os pássaros. Então, a pergunta é, você sabe quem você é como filho de Deus? Como filho de Deus? Por isso que eu aconselho todos vocês aqui que gostam de estudar a Bíblia, tenham a lida essa semana, se vocês puderem, em 1 de João. 1 de João é uma carta que foi escrita com esse propósito, de ensinar a igreja quais são as características que nos fazem filhos de Deus. Por exemplo, às vezes as pessoas gostam de dizer que a gente não é de Deus porque a gente cometeu uma falha. E João vai dizer, olha, enquanto filho de Deus a gente falha, a gente não fica feliz com essa falha, mas às vezes a gente falha. E lá em João ele vai dizer, em 1 de João, filhinhos, não pequeis, mas se pecarem, não deixa que o acusador tome uma pessoa e comece a apontar o dedo para você e faça você esmorecer e querer retroceder na fé. Não aceite isso. Pois se nós tropeçarmos, nós temos um advogado fiel que intercede por nós incessantemente junto ao Pai. Então, lá em 1 de João, a gente aprende que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Em 1 de João ele vai dizer, olha, você diz que ama a Deus, né? Cara de pau. João não diz com essa palavra, mas diz, mentirosos. Não é que você diz que ama um Deus que você não vê se você não está amando o seu irmão que você vê. Isso é mentira. Então 1 de João é uma carta que serve para esclarecer, irmãos, quem de fato nós somos. Como nós devemos viver. Você vivia de um jeito, porque antes você vivia em trevas. Paulo vai dizer isso de maneira muito clara na carta aos Efésios. Nós antes estávamos sobre o poder do príncipe das trevas, do príncipe das potestades do ar. Mas Deus então nos regenerou, nos libertou. Agora nós temos uma nova vida em Cristo Jesus. Portanto, se temos uma nova vida, devemos viver de uma forma diferente. Se eu sou uma nova criatura, eu não posso viver como a antiga criatura vivia. Eu sou uma nova criatura. Eu tenho necessidades diferentes. Eu tenho limites. Eu tenho poderes diferentes. Por isso a gente tem que aprender quem somos para que a gente possa começar a viver como devemos viver. E aqui Jesus está querendo mostrar isso. Que aqueles que fazem parte da sua família, eles precisam se reconhecer. Olha a marca que Jesus vai dizer aqui. Versículo 33, Jesus questiona, quem é minha mãe e meus irmãos? Quem é aquele que faz parte do reino de Deus? Quem é filho de Deus como eu? Não como Jesus, porque Jesus é unigênito, mas quem é filho de Deus também? Versículo 34, e correndo o olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse, eis minha mãe e meus irmãos. Olha que coisa. As pessoas com certeza ficaram maravilhadas com aquela afirmação. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Por que Jesus não disse pai? Porque o pai dele estava morto. Ele disse, a minha família é essa daqui. Aqueles que ouvem, aqui Marcos ele é um pouco mais resumido, ele diz, aquele que fizer a vontade de Deus. Em Mateus a gente aprende, aquele que ouve e obedece. É a mesma coisa, né? Só muda um pouco a palavra. Quem é que faz a vontade de Deus? Aquele que ouve e obedece. Qual é a vontade de Deus? Que você faça sacrifício ou que você seja obediente? Você seja obediente. Então essa é a família de Jesus. Você faz parte dessa família? É por isso que a igreja é tão importante. É por isso que frequentar os cultos, é por isso que ter um relacionamento sincero, amoroso, fraternal com os nossos irmãos em Cristo é algo tão importante. Porque essa é uma evidência de que de fato nós somos regenerados. Se eu não estou amando meu irmão de igreja, imagine. Se eu não estou dando importância ao meu irmão na fé, imagine.
ele vai dizer, se nós amarmos somente os que nos amam, que diferença a gente tem dos ímpios? Os ímpios também fazem isso. A diferença é, nós amamos até quando a nossa família nos odeia, a gente continua amando ela. Essa é a diferença daquele que é cristão verdadeiro para aquele que não é. Agora, a exteriorização desse amor também tem que ser bíblica. A principal demonstração de amor que um cristão pode evidenciar um semelhante é dividir com ele a verdade. Se ama alguém que não conhece a verdade, você tem que fazer com que ele conheça a verdade o mais rápido possível. Ele pode até não aceitar a verdade, mas pelo menos você já pediu para ele. É como, por exemplo, vamos imaginar que você tem a cura para o Covid. Você tem um lote de 1000 vacinas. Você vai deixar aquelas vacinas se perderem dentro da sua geladeira? Por que você não começa a ajudar as pessoas? Ah não, porque eu estou separando para quem ela sabe que eu tenho mais afinidade. A Bíblia diz, prega a palavra a toda criatura. Não escolhe. Deus colocou do seu lado, divide o Evangelho com ele. Que o Senhor nos ajude a vivermos como de fato participantes da sua família. Possamos viver como filhos de Deus aqui na terra, na certeza que temos para nós uma casa no céu, onde nosso Pai está nos esperando. Vamos orar. Ó Deus, obrigado por nessa noite, mais uma vez, abrir os nossos olhos, abrir o nosso coração e nos ajudar, Senhor, na recepção da Tua palavra. Não nos deixa, Senhor, enganar a nós mesmos e nem sermos enganados pelas astutas ciladas do maligno, mas que cada vez mais o poder expulsivo da Tua verdade expulse de nós todo engano. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a vivermos uma vida que evidencie cada vez mais que somos Teus servos, que o Senhor é o nosso Pai, somos Teus filhos aqui na terra e seremos mais ainda quando adentrarmos as portas santas da cidade santa. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a estarmos com o nosso olhar firme para Ti, para que não venhamos a tropeçar. Abençoa-nos nessa noite, leva-nos em paz aos nossos lares e nos ajuda a caminhar sempre seguindo as Tuas pegadas. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Saúde-se mutuamente com o cumprimento santo e não se esqueça de dizer para você várias vezes: o inimigo está